Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 8ª lição, já do meio para lá das 13 lições, onde estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. Como é importante estudar, né, pessoal? Na última lição aprendemos bastante aí sobre os querubins, sobre o trono de Deus, e hoje nós vamos aprender nos Salmos. Vamos ver aqui várias imagens, figuras sobre o livro de Salmos, beleza, pessoal? Nós teremos aqui a participação do quarteto, está completa hoje novamente, graças a Deus. Estamos aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo, um oizinho, um alô, Alexandre e o Marcos André. Então, quarteto aí, aqui quem sempre comenta não se faz quarteto de 3, realmente está certo, agora somos quarteto de 4, né, pessoal? Bom, pessoal, não se esqueça que além do quarteto, temos aí, graças a Deus, também não estamos falando as paredes, apesar que, como o Marcos estava conversando aqui offline, né, se fosse só para a gente se reunir, só nós 4 para conversar da palavra de Deus, já seria um bom benefício, mas nós fazemos isso não reunidos, somente nós 4, temos aqui várias pessoas que estão reunidas conosco, pessoal, e não é só o quarteto, né, mais de centenas de pessoas que acompanham a gente. Então não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não faz parte da família Entre Linhas. Temos aqui também os grupos no WhatsApp para vocês discutirem, trocar materiais. E, se possível, deixe seu comentário, que logo depois da vinheta temos a leitura dos comentários. Pelo menos o nome dos comentaristas, né, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição, pessoal. Bom, pessoal, então vamos aqui só agradecer mais uma vez as pessoas que têm deixado um comentário com a gente, deixado um alô. Isso é importante, valorizar aqueles que sempre nos valorizam. Temos aqui Joivaldo Santos, Leda Maria Rigoni, Célia Souza, Cléo, Gilvanete Tito, Adriana Kuhn, Nilza Amaral, Vera Simões e vários outros que sempre comentam conosco. Pessoal, muito obrigado. Queremos também agradecer. Nós somos notificados essa semana, por isso eu não agradeci antes, mas algumas pessoas têm enviado alguns recursos através daquele recurso Valeu do Google, né, pessoal, do YouTube. Então, eu queria agradecer essas pessoas, tá? A gente não faz um apelo para ficar enviando dinheiro para nós, não, mas tem muitas pessoas que manifestam e clicam lá no Valeu e está chegando um recurso aqui. Nós ainda estamos acumulando aí, quem sabe a gente use esse recurso somente aí para tentar propagar ainda mais, né, a palavra de Deus aqui através dessa plataforma. Então, eu queria só agradecer, pessoal, aqueles que estão enviando, beleza? Bom, antes de nós chamarmos aqui, então, o Ricardo, que vai começar aqui na lição de sábado, vamos chamar o Espírito Santo mais uma vez para que ele continue habitando em nós, nesses corpos falhos, nesse povo tendencioso e orgulhoso, mas que nesse momento ele possa habitar e as nossas falas aqui venham a construir e edificar ainda mais a casa de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez agradecemos, Senhor, porque nos deste esse privilégio, essa oportunidade aqui de estarmos reunidos através dessas plataformas, dessa tecnologia, que podemos falar não só entre nós 4, mas estamos falando aqui para centenas de pessoas. E o que vamos falar agora, não queremos falar de nossa cabeça, de nossas ideias, mas queremos, ó Pai, somente compartilhar e falar aquilo que vai edificar a Tua palavra. Nos ajude a entender um pouco mais sobre esses assuntos proféticos agora relacionados ao livro de Salmos. Use mais uma vez aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a minha, cada ouvinte que se torna também um replicador da Tua mensagem, para que todos nós possamos, ó Pai, gozarmos da Tua sagrada presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você, Ricardo. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Nós vamos trabalhar a lição número 8, parte 1, nos Salmos. E o verso, o Salmo é um cântico, né, gente? E também essa palavra muitas vezes está associada à profecia também, mas vamos lá, verso para memorizar. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Bom,
A primeira coisa mais ou menos complicada que aparece aqui é 144 mil. 144 mil sempre foi um problema, sabe, gente? Então, ali no campo do significado, primeiro que isso é uma alegoria, estamos trabalhando com alegoria de novo. Aliás, a lição traz essa questão dessas imagens, dessas alegorias, e esses 144 mil, no campo do significado, da construção da estrutura linguística ali, é como se cada uma das 12 tribos, como se estivesse sendo feito um censo, como era feito lá no Velho Testamento. Mas não eram números fechados, assim, cada tribo 12 mil, aí faz o 12 vezes 12, 144. 12 vezes 12 mil, no caso, né? Daria 144 mil. Aí, no campo da significação, na esfera discursiva da teologia, tem refrações interpretativas ali com relação a esse texto. A primeira é aquela, e muitos grupos defendem essa primeira interpretação, de que seriam 144 mil literalmente, que lá no tempo do fim, na última igreja que fosse remanescente, antes da volta de Cristo, aquele povo remanescente seria literalmente 144 mil. E já ouvi dentro da igreja mesmo essa interpretação, aquele pessoal que tem um viés mais legalista, olha, são poucos, só vai ter ali 144. Então, pensa bem antes de fazer as coisas, sabe? Cumprir certinho os mandamentos, porque são poucos, só 144 mil é muito pouco. Então, tem essa questão, tem o pessoal que gosta dessa interpretação e desse número reduzido, geralmente ele tem esse viés mais legalista, sabe? Parece que sente prazer de que poucas pessoas sejam salvas. Não todos, né, obviamente. Tem gente que interpreta isso, mas não é por esse motivo. Mas beleza. Segunda interpretação, ali no campo da significação e na teologia também, é que esse número 144 mil, que simboliza o povo de Deus, nesse período escatológico, na volta do Mashiach, na verdade não seria um número literal, seria simplesmente um número que queria passar uma qualidade e não uma quantidade. Não dizer quantos serão salvos, e sim a qualidade deles, que eles seriam Yasharel, Israel, seriam um reflexo daqueles que o apóstolo Paulo fala que seriam o verdadeiro Israel, aqueles que permaneceram com o Mashiach, seja o judeu de linhagem, de genética, de comunidade, ou sejam aqueles que aceitam o Mashiach como Salvador. Então, esses 144 mil seriam um símbolo daqueles que aceitam se tornar Israel, seja enxertado como os gentios, ou seja, pela raiz, né, a árvore que brota, tanto faz. Então tem essas duas interpretações possíveis dos 144 mil que está aqui no verso áureo. A outro ponto que eu destaco aqui no verso, gente, é que tinham escrito na sua testa o nome do cordeiro. Eu posso buscar um dado linguístico para construir lá no campo da linguagem, do significado, dicionarizado, da tradução. A expressão Shem no hebraico, ela significa nome, mas ela também carrega ali uma bagagem de reputação. E muitas vezes eram feitas construções alegóricas ali com nome e com reputação, que talvez isso seja um indício interpretativo desse enunciado aqui, né? Que esse nome do cordeiro seria a reputação do cordeiro, que estaria, e a reputação do nome do pai, que estaria sobre
sobre a face, na mente desse povo escolhido, seja numa interpretação 144 mil literal, expressando quantidade, ou simplesmente expressando qualidade. Sinceramente, nessa análise postada, prefiro essa segunda, que esses 144 mil, eles simbolizariam qualidade. Seria uma alegoria para falar que o povo de Deus carrega a reputação do Mashiach e tem Tzedaká imputada, assim como Abraão teve Tzedaká imputada em razão dos méritos do Messias, dos méritos de Jesus, dos méritos do Cristo. Aí o autor da lição, ele vai trazer para a gente aqui no primeiro parágrafo, na ponta da linha, como os adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a procurar símbolos no Apocalipse, nas histórias do Antigo Testamento, a fim de compreendê-los. Essas narrativas, no entanto, não são a única fonte do nosso estudo, pois, a fim de compreender as profecias, precisamos analisar a totalidade do Antigo Testamento. O autor nos fala, e daí ele vai falar de uma fonte especial rica, é o livro dos Salmos, uma coleção poética, sagrada, o Terrilim, o Salmo, né, que apresenta inúmeras experiências humanas, interações, que variam desde o desânimo, o sofrimento com o pecado, até a alegria desenfreada na presença do Senhor. Eu trouxe uma chavezinha, preparei para vocês uma chavezinha aqui, já que o autor quis criar essa correspondência do Salmo. Muitos teólogos, primeira coisa que nós temos que entender, gente, Salmo não tem capítulo, tá? Porque o Salmo não é um livro, são vários salmos, são vários contos, são vários poemas, são vários cânticos. E alguns teólogos, eles fazem uma associação do Salmo, uma divisão do Salmo em 5 compartimentos. Cada um desses compartimentos traria um conteúdo temático similar a um livro da Torá. Nós teríamos lá naquele livro que muitos teólogos, principalmente teólogos judeus, eles falam que ali nos Salmos, do Salmo 1 até o Salmo 45, corresponderia a Torá, o Gênesis, ao livro do Gênesis, né, o Bereshit, cujo tema principal seria o homem, a criação, a queda e a promessa de restauração, de redenção, dando uma ênfase à relação pessoal com Deus. Salmo 1 até o Salmo 41. Conexão, Gênesis, o Bereshit. Aí o livro 2 seria o Êxodo, que teria uma correspondência com o Êxodo, com Shemot, ali o Salmo 42 até o Salmo 72, trazendo um conteúdo temático de libertação, formação do povo de Deus, salvação, trazendo uma ênfase ali mais comunitária, uma ênfase ali mais da igreja, e não aquela ênfase pessoal, como seria do livro 1. Aí no livro 3, que iria do Salmo 73 ao 89, o Levíticos, correspondência com Levíticos, o Vaikra, fazendo uma relação com o santuário, o Corbanote, a adoração, o Kodesh de Deus, a santidade de Deus, uma ênfase mais sacerdotal, mais ali no templo. Esse seria o livro 3 do Salmo 73 e 89, Levíticos, uma correspondência ali, e com o santuário, e com o serviço ali no santuário, os corbanotes. Levítico, daí o livro 4, gente, seria o Salmo 90 ao 106, seria Números, Bamildabar, que ali o conteúdo temático seria peregrinação, rebelião, a questão da liderança, dando ênfase à fragilidade humana e à fidelidade de Deus. Sim, traria uma questão de transição também, essa questão de peregrinação. Livro 5, 107, Salmo 107 até o Salmo 150. E uma relação com Deuteronômio, com Devarim, traria um conteúdo temático de renovação da aliança, louvor, exortação, obediência, uma ênfase à palavra de Deus e à celebração do eterno.
O autor da lição vai falar uma fonte espiritual rica, o livro dos Salmos, coleção de poemas, assim por diante, o desânimo, o sofrimento. Eu já trouxe essa chave para vocês. Uma leitura atenta do livro de Salmo leva-nos muitas partes do livro do Apocalipse. O autor da lição vai falar especialmente ali o capítulo 14 de Apocalipse, que descreve a obra final da igreja remanescente. Por isso que o verso para memorizar lá está os 144.000, falando, por isso que ele escolheu esse verso áureo, né? O povo de Deus nos últimos dias recebeu a mesma tarefa do antigo Israel. Devemos ser luz para as nações, levando o último vaikra, o último chamado de misericórdia, de hesed para todos, a fim que adorem e obedeçam ao Criador. Aí nós entramos ali no domingo. Nosso Kohen Hagadol, nosso sumo sacerdote. O autor da lição vai dizer na ponta da linha, quando Moisés supervisionou a construção do Mishkan, HaKodesh, do tabernáculo, da habitação de santidade, Mishkan HaKodesh, ele não foi autorizado a usar um projeto arbitrário que ele desejasse da sua cabeça. É isso que fala o Shemot. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi descrito ou demonstrado no monte. O padrão usado era de uma realidade superior, santuário celestial. Lembrem daquilo que eu falei na semana passada. Existem duas interpretações possíveis quando se fala de tabernáculo terrestre e tabernáculo celestial. Aquela que entende que é tudo literal, que o serviço é literal, que realmente existe lá um candelabro, lá no céu, em algum planeta aí do universo, em alguma namorada dos anjos, sabe-se lá onde, tem um tabernáculo feito de ouro, que Jesus está lá com aquelas vestes, e literalmente ele está lá no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, essa interpretação mais literal. E outros não, trazem uma interpretação que tudo aquilo são a linguagem alegórica, assim como o Cristo não é um cordeiro literal. O Cristo fazendo esse serviço sacerdotal, ele não estaria vestido provavelmente com aquelas vestes, e tem toda aquela interpretação meio híbrida, né? Que gosta de literalizar um elemento aqui, alegorizar um elemento acolá. Então, tem essas três possíveis interpretações quando se for falar de tipo, antitipo, tabernáculo terrestre, tabernáculo celestial. O autor da lição, ele nos pede para ler Hebreus 9, do versículo 11 ao versículo 15, que apresenta Cristo como nosso Kohen Hagadol, sumo sacerdote no Mishkan celestial, no Mishkan do Olam Rabá, que ele e o que ele está fazendo por nós. Vamos lá, vamos dar uma lida. Hebreus 9, aí é o Hebreus 9, do 11 ao 15. Vamos lá, 11. Mas vindo Cristo, o Kohen Hagadol, sumo sacerdote dos bens que haviam de vir por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não deste tipo de edifício. Então veja bem, gente, aqui nesse enunciado, eu interpretando, eu vejo que a intenção desse versículo é exaltar a unicidade do sacrifício de Cristo na cruz, e a perfeição não era mais aqueles sacrifícios diários, não, é um único sacrifício, o sacrifício sacerdotal que tinha, do Kohen, que tinha uma função diária e tinha uma função anual, todos os anos um Yom Kippur, onde o Mishkan era purificado, havia uma purificação para a comunidade dos pecados. Aqui, Hebreus querendo destacar essa unicidade do ministério de Jesus, de Yeshua,
do Hamashia, do Cristo, do ungido de Deus que tira o pecado do mundo. E daí no 12, não por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eternidade. Vocês percebem a duplicidade de possíveis interpretações aqui? Essa questão de ele entrou no santuário. Então, muitas pessoas vão interpretar que tem um santuário lá, que é um modelozinho idêntico, que ele pegou, ressuscitou, subiu, foi lá, vestiu aquelas vestes, e até 1844 estava vestido lá, fazendo aquele mesmo ritual, durante vários, pelo menos 1 milênio, quase 2 milênios, né? Havendo efetuado eterna redenção, porque se o sangue de touros, de bodes, cinzas de bezerros, esparzidas sobre os imundos, santificam pela limpeza ou purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, absolutamente puro, se ofereceu a si mesmo imaculado do Eterno, a Deus, a limpar, a purificar as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Assim, por isso, medianeiro do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a redenção, remissão, reconciliação da transgressão que havia debaixo do primeiro testemunho, do primeiro testamento, os quais chamados receberam promessa da aliança eterna. O autor da lição pede para nós lermos justamente aqui, até aqui. Bom, aí vem a pergunta que apresenta Cristo como nosso Kohen Hagadol no santuário celestial. O que ele está fazendo por nós? Ele estaria fazendo por nós justamente uma resposta mais fácil é o serviço de salvífico, serviço de redenção de pecado, serviço de santificação da comunidade, da igreja, da Israel e a Sharel, seja o literal, seja o gentio enxertado pela emuná, pela fé em Cristo. O autor da lição da ponta da língua fala: o santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus Cristo em detalhes surpreendentes, desde o sacerdote até as suas ofertas, e o destaque dele iria, gente, ali, hoje, para o móvel, para os móveis do Mishkan HaKodesh. Nós podemos ali identificar, gente, alguns móveis e alguns significados que eu separei para vocês. Primeiro, nós teríamos ali, um deles era a menorá, que seria o candelabro com 7 braços. Para o judaísmo, simbolizaria a luz divina, sabedoria, a presença do Altíssimo, a presença do Eterno, representa iluminação. Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei espera só um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Não, foi só um... Tá, beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então, no cristianismo seria o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, portador de luz e iluminação às igrejas. As 7 igrejas. Então é feita uma conexão ali com o Apocalipse, deste utensílio, nesta interpretação do cristianismo. Nós teríamos depois ali a mesa dos pães da presença, o Shulchan Rapanim. Para os judeus seria a provisão contínua de Deus. Os 12 pães simbolizariam as 12 tribos de Israel diante da presença divina. O cristianismo também ali se conecta um pouco com aquilo, mas já traz uma prefiguração ao corpo de Cristo, que também simbolizado a Santa Ceia, associando ali a Cristo como o pão da vida para todo Israel. Os pães são associados a essa comunhão da comunidade com o Espírito de Deus. Depois nós teríamos ali o altar do incenso, que estaria dentro ali do santo, né, do Kodesh,
que para o judaísmo simbolizaria as orações do justo subindo como aroma agradável, também está lá no Salmo 141, que representa a santidade, a intercessão sacerdotal. O cristianismo também pega alguns elementos dessa interpretação judaica. Ele fala das orações dos santos, já associando não só com os Salmos, mas com o Apocalipse 5:8. Intercessão de Cristo, um culto espiritual, um símbolo dessa mediação espiritual, mas já no Cristo. Um outro ali, a arca, Aron Harit, Haberit. No judaísmo seria o objeto mais sagrado, né, gente? Que teria ali no Kodesh Kodashim, que seria a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, com o maná, o cajado do Arão. Para o judaísmo, aquilo ali simbolizaria o trono de Deus, aquilo que nós falamos semana passada, que estaria ali nos santos. O cristianismo já traz aquela questão da Shekhinah, e aquilo ali, alguns comparam com Maria, ali os católicos fazem essa comparação, né? Pois ela carregou o verbo no seu ventre. Os cristãos mais protestantes já não fazem essa associação, fala que aquilo seria mais a graça divina, que os cristãos e os protestantes eles trazem aquela interpretação do sangue do Mashiach, que ali era jogado sobre essa Aron HaBerit, para selar justamente a antiga aliança, como fala no livro de Hebreus, com o sangue do Mashiach, que era aspergido. Era como se a lei e a condenação da lei que estivesse dentro da arca e a autoridade do Eterno e aquele sangue protegesse, justificando a comunidade. Essa é uma interpretação mais cristã, um símbolo da presença de Deus na nova aliança. Uma aliança aonde a lei propriamente, ela não é propriamente totalmente apagada, mas o sangue de Cristo nos protege da condenação, do salário do pecado, que teria esse simbolismo ali com a arca, com Aron HaBerit, a arca da aliança. Aí o altar do holocausto, que estaria lá no pátio, que seria Mizbeah Haolam, que para o judaísmo seria o local de sacrifício pelos pecados, da consagração. O cristianismo também traz alguns elementos, simboliza arrependimento, restauração, ação de graças, a depender do korbanot, como nós falamos nas semanas anteriores. O sacrifício de Cristo já acrescenta mais um elemento, e tem uma questão interpretativa no cristianismo aqui, que ele fala que ali estaria simbolizando o sacrifício do Cristo na cruz, prefigurando a redenção de Cristo pelo sangue, já fazendo uma associação com Hebreus 10, como o autor da lição já faz lá no começo. Nós teríamos também Kior Neroshet, que seria a bacia de bronze. O judaísmo faz uma ligação com a purificação ritual do sacerdote, simbolizando a santidade, preparação do serviço. O cristianismo já faz uma relação com o batismo, simbolizando uma purificação espiritual, também uma representação de renovação pela palavra de Deus, já associando com Efésios 5:26. Então, essas associações aí que eu trago para vocês aqui do segundo parágrafo, logo após a pergunta. Aí, na ponta da língua, voltamos. Podemos aprender muito estudando detalhes do templo. Eu trouxe alguns detalhes para vocês. Nos Salmos encontramos uma verdade importante para atender algum desses detalhes, como o povo de Deus interagia pessoalmente com o templo. Obtemos vislumbres de como Davi se envolvia nesse serviço do santuário, seu serviço. Vemos a reação espiritual do povo de Deus, aquilo que o Mashiach faria por eles, né? No caso, fez no nosso tempo, né? O santuário não apresenta apenas símbolos que nos ajudam a ver Cristo, mas por meio dele também podemos explorar experiências pessoais que compreenderam que Deus desejava ensinar por meio daquele serviço. Serviço que foi cumprido ali, né, na sua vinda, está descrito no Novo Testamento,
Assim podemos tirar lições importantes. Gente, essa questão de tirar lições importantes, quando a gente fala de significado e de significado, de significação, quando a gente fala da esfera da linguagem, da esfera da teologia e da esfera da interpretação, agora nós vamos para uma esfera da interpretação individual. Cada pessoa que vai interpretar individualmente, não só o sacrifício, a alegoria ali, mas também aquilo que foi, não só a prefiguração, mas aquilo também que foi materializado, que está ali nos evangelhos. Cada uma dessas pessoas, ela vai dar uma carga interpretativa sua própria. Pense o seguinte: existe, quando você vai falar falando sobre vocês aí, que vão ler o texto, existe uma imagem que está sempre na sua cognição. É o que sou eu para mim mesmo, a imagem de mim para mim mesmo, a imagem do outro que o outro tem de mim, e a linguagem, e a imagem que o outro tem de mim, e a linguagem que eu tenho do outro. Então vamos imaginar um texto. O autor produz um texto, e ele tem uma intencionalidade com aquele texto. Então ele está escrevendo, tem imagens que estão passando sobre a mente dele, imagens discursivas, e ele está escrevendo. Essas imagens nós não temos acesso, a telepatia nós não temos acesso. Nós podemos até achar que o espírito ele nos ajuda e nos conduz mais ou menos para entender aquela imagem, ou simplesmente não a distorcendo totalmente. Agora, quando eu me aproprio da voz do outro, do enunciado, quando eu me aproprio da Bíblia para ler, aquela voz entra na minha consciência e se junta com várias outras vozes que eu adquiri durante a minha vida, a sua vida inteira. Isso é diferente em cada pessoa. Cada pessoa tem um conjunto de coisas que ele absorveu ao longo da vida que está ali na sua consciência. Então, quando você interpreta um texto bíblico, ele entra na sua mente, ele vai dialogar com inúmeras outras vozes dentro da sua cabeça. E você vai construir uma imagem discursiva daquele texto que pode ou não ser, pode refletir mais ou minimamente possível o texto, a intenção original do autor, ou pode refratar completamente, pode ser completamente diferente e distorcida. É por isso que temos várias interpretações diferentes. É por isso que, por essa questão dialógica da consciência. E, com o passar do tempo, as vozes desaparecem e você já não sabe o que é a sua voz e o que é a voz do outro. Você já não consegue mais identificar. E você passa para frente, isso é natural, isso é da nossa mente, e você passa para frente como se aquilo fosse o texto. É por isso que tem tantas interpretações diferentes, tantos segmentos diferentes, tantas igrejas diferentes. A questão é a seguinte: é inerente à interpretação? É. E por que tem tantos dissidentes? Quando isso se amplifica, quando isso entra para a sociedade, entra inúmeras outras questões muito mais complexas que a gente não tem nem como elencar. Muitas vezes questões econômicas, muitas igrejas protestantes estavam alinhadas com determinados governos, e daí, em razão disso, aquela narrativa protestante agradava um governo de um determinado país. O Alexandre pode falar até mais um pouco dessa parte histórica depois. Outros desagradam. Então, nos tempos de hoje, o discurso bíblico pode trazer dinheiro, a questão do dízimo. Então, muitos estão falando aí alabachúrias, e the best, the king of the power, andando de iate, e o dízimo correndo solto, porque existe, quando o texto entra para a sociedade, ele cria uma complexidade, ele tem uma base econômica envolvendo ali também toda essa questão. Então tem questões complexas a serem analisadas. Eu, da minha parte, quando eu olho um texto, primeira coisa que eu acho super importante em quem vai interpretar, você precisa entender que você é um sujeito que pratica um ato responsivo na hora de interpretar, porém responsável.
Aquele que escreve, ele tem responsabilidade por aquilo que ele escreveu e não por aquilo que você interpretou. Justamente por essa discrepância entre a imagem do meu texto, a imagem que eu estou criando na minha mente do meu texto, e do outro que vai refratar, que vai interpretar. Então, veja bem, é muito comum se misturar as duas coisas. A interpretação de alguém com uma finalidade. Então, qual que seria a chave hermenêutica para eu saber aquilo que é correto ou não? Eu posso me aprofundar no texto, fazer muito que a gente faz aqui, vamos atrás dos significados hebraicos para ver se o significado é correto, mas tem uma chave muito maior que sai da esfera linguística, sai da esfera teológica e vai para a esfera social. Como esse discurso ele socialmente se posta? Quais são as mudanças sociais, os reflexos sociais? Esse discurso serve para quê? Serve para enriquecer o interlocutor ou serve para prover para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para o necessitado? Ele serve para prover o sustento, a chave do evangelho. Olhe a esfera social do discurso e veja se ele reflete principalmente amor ao próximo. Porque o amor ao próximo, até o amor a Deus, gente, esse pessoal tem a capacidade de desvirtuar, criando uma visão excessivamente ideológica, legalista, comportamental e moralista, que muitas vezes discrimina grupos minoritários. Discrimina pessoas que não são de um determinado sangue, ou de uma determinada classe, ou com um determinado poder aquisitivo. E muitas vezes o discurso serve para explorar até e sugar poder aquisitivo desses que são menores, monetariamente falando. Muita gente utiliza essa narrativa do dízimo e ataca o pobre, para enriquecer em razão do pobre. Essa questão dos salmos, gente, leia Salmo 122. Eu não vou ler tudo, já falei bastante. Não podemos ir à casa do Senhor. Beit. A expressão aqui é Beit, pode ser Radonai, pode ser utilizado o tetragrama. No caso aqui, deve ter sido o salmo, foi utilizado o tetragrama sagrado. Terrena, pois o templo não existe mais. No caso, ele está falando aqui, gente, está falando do templo de Jerusalém, que foi destruído. No entanto, que elementos desse salmo revelam o que Cristo fez por nós e que motivação ele traz. Nós já falamos, gente, de todos esses elementos. Mais que uma aproximação para conseguir perdão para nós, individual, é uma aproximação no sentido de comunhão e de imitação. Imitar o Altíssimo no sentido do amor ao próximo, nessa dimensão, nessa esfera social. Falei bastante. Segue lá, Alexandre. Alexandre, se você me permitir só fazer uma colocação aqui, que eu acho importante, né? A gente procura falar aqui, especialmente com os professores, né, para alinhar alguma linha de pensamento. Existe uma acusação feita contra os adventistas, né? Porque a pergunta número 1 aqui, ela pergunta o que Jesus está fazendo, estaria realizando hoje no santuário, né? E existe uma acusação feita, né? Isso aqui faz referência ao que nós chamamos de juízo investigativo, né? A doutrina do santuário que nós temos na Igreja Adventista, muito distintiva. E essa doutrina, ela tem relação com o fato de que, em Hebreus, né, no capítulo 8, diz claramente que Jesus subiu para ser o nosso sumo sacerdote. Então, algumas pessoas acusam os adventistas de estarem dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Nós temos textos muito claros na Bíblia que dizem que Jesus, após a sua ascensão, continua
intercedendo por nós. Como, por exemplo, se o Lúcio puder colocar aí Hebreus no capítulo 8, verso 1, né, diz que Jesus ele opera como sacerdote no santuário, né? Ó, diz assim, ora, deixa eu ler aqui para não dar divergência. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no céu à destra do trono da majestade. Então, Jesus ele opera como sumo sacerdote. Agora, Lúcio, se você puder colocar 7:25. Aqui diz, portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Então, Jesus ele está no céu hoje intercedendo por nós junto ao Pai. Né? O mesmo que diz também em 1 Timóteo 2, verso 5, não tem necessidade da gente abrir o texto, mas o que ocorre? Então, o sacrifício de Jesus ele foi suficiente, não há motivo para Jesus se sacrificar novamente. O sacrifício e o Hebreus 9 diz isso, né? Os sacrifícios de bode e cordeiro, eles eram feitos constantemente porque eles eram ineficazes. O sacrifício de Cristo, por outro lado, ele é eficaz. Então, no que diz respeito à justificação que acontece por meio do sacrifício, o tetelestai, né, se refere a isso, ele está pago. Porém, se Jesus morresse por nós, mas não intercedesse por nós, não nos buscasse, o Espírito Santo não estivesse operando em nós, o sacrifício não valeria de nada, porque nós não temos inclinação natural para buscar a Deus. Então, ele continua intercedendo por nós. É importante lembrar que o plano da redenção ele é maior do que o plano da justificação. Na cruz, Jesus morreu por nós e nos justificou, pagou todos os nossos pecados e nós somos declarados justos pela fé. Porém, quando o plano da redenção ele só estará completo quando Jesus vier a esse mundo e nos resgatar desse mundo. A obra de Jesus foi eficiente? Sim, mas ela não terminou ainda, porque quando eu olho para o meu lado, eu vejo pessoas passando fome, eu vejo a morte, eu vejo roubos. Então, o plano da salvação, que é o plano maior, o plano da redenção, ele continua em operação e nós ainda necessitamos da intercessão de Jesus. É isso que diz a doutrina do santuário, que diz que Jesus está intercedendo por nós. Então, o que Jesus está fazendo hoje no santuário? Intercedendo por nós, porque nós ainda continuamos pecando. Tá bom? Só para, se surgir esse assunto lá na sua classe, você ter linha de argumentação, né? Obrigado aí, Alexandre e Ricardo também. Um detalhe alegórico aí que pode usar a seguinte chave: as festas, gente. As festas. Primeiro, Páscoa, pensar, diz respeito ao sacrifício de Cristo ali, a morte dele. Hagmassot ele sepultado, ervas amargas. Rabicurim, ele ressuscitado, primícias. Aí, Shavuot, é a questão das semanas que seria o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Aí depois Shafarot, trombetas, ou seja, um anúncio ali no Apocalipse, então poderia estar associado também às trombetas, pode ser feita a associação. Depois, 1844, Yom Kippur, dia da expiação cósmica, uma única vez também, assim como o Cordeiro só um, tudo isso só uma única vez. Aí depois de Yom Kippur, gente, seria Sukkot. Então, o que ele estaria fazendo? Ali, cabanas. O que ele estaria fazendo assim? Preparando cabanas. A festa de cabanas, a interpretação é que ele estaria preparando morada. Intercedendo por nós, obviamente, para nos levar. A gente não pode, gente, enfiar numa alegoria e querer, se a gente quiser literalizar tudo, será que essa hora está passando meu nome lá no livro, lá em cima? Tudo isso são construções alegóricas que, se a gente quiser literalizar, a gente deixa o plano de salvação ridículo. Vai lá, Alexandre, já foi 43 aí, o Alexandre nem começou. Vai lá, Alexandre. Eu vou fazer só uma síntese da digressão anterior do Ricardo, né?
que o evangelho é muito simples, às vezes a gente complica demais, mas ele é simples. Aquilo das chaves hermenêuticas e dos seus resultados sociais, né? E das suas condicionantes sociais, Jesus fala disso de uma forma muito simples. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, acho que uma chave hermenêutica importante da nossa leitura é qual fruto que isso produz. Lembrando que fruto do Espírito vai além de uma conduta que deixa de fazer coisas, né? Agora, voltando à linha da lição, né? Vou procurar ser breve para a gente tentar ficar abaixo de 1h30. A lição de segunda-feira e a lição de terça, elas estão de mãozinha pega. É muito legal trabalhar as duas juntas na classe. Porque a lição de segunda, sobre o Monte Sião, ela vai lançar uma pergunta ali, que é quem pode entrar no Santo Monte, né? Quem pode morar no teu Santo Monte, que é a pergunta que está em Salmos, capítulo 15. E a lição de terça-feira, em alguma medida, ela vai ajudar a gente a entender como se tornar essa pessoa. Como se tornar essa pessoa apta a morar no Santo Monte. Porque quando a gente vai para Salmos 15, eu não sei vocês, mas começa a me dar um desespero, assim. Quem vai poder morar no Santo Monte? É aquele que não difama, que não faz mal, que não aceita vergonha contra o próximo, que honra os que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não muda o seu juramento, que não empresta dinheiro com usura, que não recebe suborno contra o inocente. E é interessante que a maior parte dos textos ali dizem do tratamento ao próximo, né? Quem pode morar no Santo Monte é alguém que trata bem e com justiça o seu próximo, especialmente aquele próximo que está numa condição de maior vulnerabilidade, que volta para a questão que o Ricardo trouxe na lição de domingo, né? Só que eu olho para isso tudo e eu vejo assim, caramba, eu não sou essa pessoa. Eu não sou apto de me fazer tão bom, né? E aí segue e tem o texto de Apocalipse, com uma pergunta muito parecida. Nós temos ali o povo reunido diante de Deus, diante do Monte Sião, diante do trono de Deus. E aí fala do aparecimento desses 144 mil, que, como o Ricardo falou, eu também assim, entendo esse texto como um número alegórico, que aponta para uma totalidade dos salvos vivos, e não para um número literal, né? E esses 144 mil, eles têm o nome do Senhor escrito na sua testa. Eles não se contaminaram com mulheres, não se achou engano em sua boca. O não se contaminar com mulheres aqui, a gente sabe que mulher em profecia é um símbolo de igreja, né? Então fala de uma pureza religiosa. E fala de uma integridade em termos espirituais, né? De alguém que não falou de engano. Só que daí no finalzinho do texto de Apocalipse ali, se eu não me engano no verso 5, vem um afago para mim, que fala assim, porque eles foram remidos pelo Cordeiro. Opa, então tá bom. Então não é sobre eu ser tudo isso. Não é sobre eu ser capaz de ser tudo isso. O que me torna capaz de ser tudo isso não sou eu. É Cristo em mim. É o sacrifício de Cristo e eu ser remido pelo sangue do Cordeiro. Aí fica mais viável, né? Aí fica mais possível. A gente avança para a lição de terça-feira e o título dela é Lei em Nosso Coração. E aí na lição de terça-feira a gente vai ter um pouco da compreensão de como se estabelece então esse processo de ter o nome de Deus escrito na nossa testa, né? A gente já falou, e o Ricardo falou na abertura, que nome é Shem, que quer dizer caráter também, né? E o texto de
de Êxodo, capítulo 33, ele vem num momento bem específico ali, para a gente entender um pouco o que significa ter o nome de Deus na testa, né? Acontece a entrega dos 10 mandamentos no Sinai, o povo cai em idolatria, Moisés quebra as tábuas da aliança. Depois disso, Moisés tem um novo encontro com Deus, lá no 34, capítulo 34. Ele recebe outra vez novas tábuas, novas 2 tábuas. E um pouquinho antes desse momento, num momento de muita fragilidade, de muito questionamento, Moisés fala assim: Senhor, eu quero ver você. Quero ver o Senhor, quero ver sua face. E a resposta que Deus dá para Moisés é muito legal. Ele fala assim: eu vou fazer passar, ou eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Então, quando Moisés pede para conhecer Deus, para contemplar Deus, Deus fala: eu vou te mostrar a minha bondade. Porque Deus é bondade. Logo depois, numa conversa com Deus, Deus se põe do lado de Moisés com uma nuvem, no versículo 34. Essa visão da bondade de Deus acontece no 33, no capítulo 33, avança capítulo 34. Deus se põe numa nuvem diante de Moisés, fala que vai entregar novas tábuas dos mandamentos. E aí se apresenta para Moisés como um Deus que é zeloso, que é misericordioso e que é tardio em irar-se. Então existe toda uma linha narrativa aqui, que vai desde a entrega das primeiras tábuas, a apostasia do povo, o pecado do povo. O povo promete que vai cumprir a aliança e já quebra a aliança antes de receber as tábuas, porque cai na idolatria com Arão ali, o bezerro de ouro. Só que tem, logo em seguida, a apresentação da bondade de Deus, a nova aliança com a entrega novamente dos mandamentos, e um Deus que apresenta a sua bondade sendo zeloso, misericordioso e tardio em irar-se. E essa história toda ela manifesta como Deus é zeloso, misericordioso e tardio em irar-se. Quando a gente vai para o texto de Salmos agora, Salmo 119, 55, fala ali: lembrei-me do teu nome e observei a tua lei. Lembrar o nome de Deus não é só lembrar o nome, ou o tetragrama sagrado, como fala tanto Ricardo, mas é lembrar o caráter de Deus. Então, quando a gente tem aqueles 144 mil diante de Deus que vão poder habitar em Sião, quando a gente tem a pergunta de Salmos, né, quem é que pode habitar no teu tabernáculo? É aquele que tem o nome de Deus escrito na testa, aquele que tem o caráter de Deus implantado no seu coração, porque teve o seu sangue, que era para a morte, remido pelo sangue de Cristo, e se torna para a vida. Porque Cristo morreu em seu lugar e agora Cristo pode viver em nosso lugar. O texto de Hebreus 10, que está na lição também, é um texto muito bonito. E ele fala de colocar a lei no coração. Ele fala assim, ó: esta é a minha aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Está em Hebreus 10, versículos 16 e 17. Assim a gente consegue entender que nós poderemos morar no monte, poderemos entrar no tabernáculo de Deus, poderemos habitar com o Senhor, mas não porque nós merecemos, porque Cristo mereceu por nós e, por meio do milagre da sua maravilhosa graça, implantou o seu caráter e a sua lei no nosso coração, implantou o seu nome, o seu caráter, a sua reputação na nossa testa. Façamos a lição de terça e agora com Marcos André, na quarta. Obrigado, Alexandre. Então, na parte de quarta-feira, nós temos o Salmo 5, e o autor ele nos pede para fazer uma comparação entre o Salmo 5
e Apocalipse 14. Apocalipse 14 é quase um mantra para os adventistas, né? Nós praticamente temos ali a partir do verso 6, né? Nós temos praticamente decorado esse texto, né? E o Salmo 5, ele fala de algumas características também, né, do povo de Deus. Eu separei, por ser pouco espaço aqui, né, eu separei apenas as características positivas, que o salmista ele diz que nós fomos salvos pela riqueza da sua misericórdia, né? Ele se refere à salvação oferecida por Deus, falando da riqueza da sua misericórdia. E, ao mesmo tempo, o Apocalipse 14, falando dos 144 mil, diz que eles foram comprados da terra. Ou seja, tanto um texto como outro diz que a salvação é algo que vem de fora. Um fala da misericórdia de Deus e outro fala de que os 144 mil, né, foram comprados da terra, né? Até o momento, se Jesus voltasse hoje, né, nós cremos pela fé que fazemos parte desses 144 mil. Porém, eu creio que esses são os que estarão vivos quando Jesus voltar, né? Então, ele também diz que em ti gloriam-se os que amam o seu nome. E lá em Apocalipse 14, diz que são aqueles que seguem o Cordeiro, que guardam os mandamentos, Apocalipse 14, verso 12, né? Então, diz que seguem os passos, né? Seguem os passos de Cristo por onde quer que ele andar. E aí o autor diz aqui que Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus, né? Então, nos Salmos, né? No Salmo 5, por exemplo, né? Diz que não há oportunidade para que qualquer vestígio do mal habite na presença de Deus. E, continuando, ele diz que o objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse entre o seu povo. E isso também será verdade no reino de Cristo. Apocalipse 21, verso 3, diz que Deus habitará com os homens, né? Será o tabernáculo de Deus com os homens. E aí os que se aproximam do trono de Deus devem ser remidos, então devem ter passado por um processo de purificação, de santificação, que é algo que vem exterior a nós. O Salmo 5, verso 7, Davi descreve um ato de adoração, que é a questão central em Apocalipse 14, né, que é uma resposta a Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala que todos foram convidados a adorar a besta e aqueles que não adoraram foram mortos. Porém, Apocalipse 14 vem apresentando 144 mil que não adoraram a besta e continuam vivos, ou seja, foram guardados, protegidos por Deus, né? Então, o autor diz aqui que 5 vezes aparece o verbo adorar em Apocalipse 13. E nas 3 mensagens angélicas, o mundo é convidado a adorar o Criador, né? Apocalipse 14, verso 7, diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, Davi disse que temia Deus, e a mensagem do remanescente representa o seguinte chamado: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora que ele vai julgar, a hora do seu juízo, né? Na boca dos remidos não se achou mentira, que é o que o Alexandre estava falando, né, das características, né? O povo que habita o santuário do Senhor, eles não mentem, eles são justos com o seu próximo, né, que são características que não são encontradas, né? Pelo menos eu posso falar por mim, não são encontradas em mim. Mas o texto ele é bastante claro a dizer que eles já foram remidos. Então, quando nós chegarmos na presença de Deus, realmente já não vai haver nenhuma mentira em nossa boca, não vai haver nenhuma mácula no nosso caráter, porque nós já fomos perdoados, né? Os nossos livros já foram abertos e os pecados foram lançados na profundeza do mar, como nós lemos lá em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, né? Lançarei os seus pecados na profundeza do mar e deles não me lembrarei mais. Então é isso que acontece. Então, na boca, aí o autor diz aqui, né, que Davi
ele faz esse contraste, né, dizendo que na boca dos meus adversários não há sinceridade. Então, ao mesmo tempo que os salvos eles são íntegros no que diz respeito a não dizer mentira, os ímpios eles são mentirosos, né? E nessa parte fundamental, do Apocalipse, né, João apresenta uma cena surpreendente. Os pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus, porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos e não precisam mais carregar culpa. Então, quando o salmista fala da salvação, ou de habitar no santuário do Senhor, ou da presença dele na presença do Senhor, ele sempre também destaca a salvação, mostrando, né, que o evangelho ele é o mesmo tanto para nós hoje quanto era para Davi. Muitas pessoas fazem uma dicotomia entre o evangelho após a morte de Jesus Cristo e o evangelho anterior. Não existe essa dicotomia. No passado, eles foram salvos pela graça. Hoje, nós somos salvos pela graça, né? E todas as pessoas que viverem nesse mundo também serão salvos unicamente pela graça, né? Então, uma vez que o nome de Deus é escrito no nosso coração, não podemos ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia usando uma voz forte. Apocalipse 14, verso 7. Ele diz, né, aí o salmista ele diz: alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem júbilo para sempre, porque tu os defendeste. Em ti se gloriem os que te amam, os que amam o teu nome. Então, o chamado de Deus, o chamado que nós temos a oferecer ao mundo é um chamado de misericórdia, não um chamado condenatório, né? É muito comum você ver pessoas com vozes de condenação contra o mundo, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados como uma voz de misericórdia. Por que que eu sou chamado como uma voz de misericórdia? Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Então, a misericórdia, por que Deus escolheu pecadores para falar de misericórdia? Porque eu sou a prova viva de que a misericórdia de Deus é efetiva. A misericórdia de Deus, ela pode salvar um pecador maligno. Então, alguém que foi remido do mundo das drogas, ele é a pessoa ideal para falar para quem vive hoje no mundo das drogas, aprisionado pelo vício. Alguém que foi remido, aceitou Jesus dentro de uma prisão, ele é o ideal para falar, né? E muitas vezes nós abandonamos isso, né? Nós, depois que vamos para a igreja, nós botamos uma roupa de crente, né? A roupa de escola sabatina, botamos lá o nosso terninho e paramos de nos associar completamente com o nosso passado. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser uma ponte entre aqueles que estão vivendo em pecado, que se sentem rejeitados pela igreja, que se sentem rejeitados através da igreja por Deus, mas nós temos que ser uma voz dizendo assim: eu estive na sua condição e Deus me alcançou. Então, se há salvação para alguém como eu, há salvação também para alguém como você, né? O autor ainda pergunta aqui: imagine estar diante de um Deus santo no juízo. Cada ação praticada está exposta diante dele. O que essa perspectiva lhe diz sobre sua necessidade da justiça de Cristo? Então, todos nós somos pecadores. A Bíblia declara que não há um justo sequer. No céu, só entrarão justificados, pessoas que receberam justiça imputada. Ninguém é justo para estar no céu, né? Então essa é a parte de quarta-feira, e agora nós vamos para a parte de quarta-feira, que tem o título Ensinar aos transgressores os teus caminhos, e dando continuidade ao que eu já falei, né? Nós somos chamados com esse propósito. Então o autor diz aqui que depois que Isaías viu a sala do trono, ele foi informado, ou melhor, ninguém precisou falar nada, né? Mas se tornou patente, se tornou imediatamente explícita a sua iniquidade, né? E então
a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. E ele respondeu ao chamado divino, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, uma vez que ele estava em paz com Deus, apesar de conhecer as falhas, estava pronto para trabalhar para o Senhor. Então, os anjos, né, ali, os querubins, os serafins, né, que colocaram uma brasa viva na boca de Isaías, eles disseram: as suas iniquidades foram perdoadas, a tua boca foi purificada. Então, Isaías, que antes rejeitou, né, o chamado, ele agora rejeitou a sua capacidade, agora ele se sente capacitado. Se sente capacitado por quê? Pelas suas próprias capacidades? Não, porque ele se sentiu purificado. Isso também ocorre conosco. Como proclamar a salvação aos outros se nós não a recebemos? Só podemos recebê-la pela fé em Jesus e no que ele fez por nós. Então, quando nós nos sentimos perdoados, nós somos impulsionados imediatamente para falar para outras pessoas. No Salmo 51, versos 7 a 15, o autor pergunta aqui o que Davi prometeu fazer depois de que Deus perdoasse o purificasse do pecado. A maioria das pessoas, né, concorda que esse Salmo 51 é um salmo de Davi e que ele ocorre no contexto em que Natã vai até ele com aquela história da cordeirinha, após o pecado dele com Betseba. Então, ele pede perdão a Deus. O salmo ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é quando Davi reconhece os seus pecados diante de Deus. A segunda parte é quando Davi reconhece que Deus é misericordioso e pode perdoá-lo, e ele ali usa palavras interessantes que ele fala de Deus. Quando ele está falando de Deus para salvá-lo, ele está falando de Deus como Criador. Ele usa ali o verbo bará, né, que é um verbo que refere-se à criação, é o Bereshit bara Elohim, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, lá do início. Então ele usa esse mesmo verbo para falar que Deus precisava criar nele um coração novo e um espírito inabalável. Então essa criação é como se ele dissesse assim: não tem nada em mim que se aproveite, não dá para... O coração que eu tenho aqui não precisa ser transformado, não precisa ser reformulado, não precisa ser... Ele precisa ser criado, eu preciso de um coração novo, porque não dá para viver na tua presença. Então ele usa o fato de que Deus é criador para criar nele uma natureza nova. E depois, então, ele, no verso 13, ele diz assim: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então ele diz que quando Deus purificasse da sua natureza pecaminosa, perdoasse o seu pecado, lavasse com o isopo, ele então passaria a falar de Jesus para outras pessoas, ou falar da salvação para outras pessoas. Lembrando que a palavra Jesus, que originalmente é a mesma palavra de Josué, né? Que Yeshua é salvação, é Deus salva, né? Então, ser chamado à presença de Deus, em última análise, é ser enviado de volta ao lugar onde nós estivemos. Deus designou os redimidos para servir como sua voz para o mundo. O apelo final à humanidade caída iluminará o mundo inteiro. Apocalipse 18, verso 1, fala de um anjo poderoso, né, que ilumina a terra toda com a sua presença. O anjo, a palavra ângelo no original, em grego, acho que em hebraico também, né, é mensageiro. O que significa, então? Quem são as pessoas que levam a mensagem? Somos nós, mas nós, cheios do Espírito Santo, vamos poder levar essa mensagem. Aí tem um texto aqui do Espírito de Profecia que diz assim: tão logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar a outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Então, a verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Então, quando nós nos sentimos perdoados, é como alguém que estava padecendo de câncer e foi curado, né?
encontrou o remédio. Agora você não pode se calar, porque outras pessoas estão sofrendo as mesmas dores, as mesmas angústias, são à beira da morte também. Então nós somos chamados a proclamar essas verdades. As 3 mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho eterno. Eu já falei que o Evangelho é eterno. Então ele era o mesmo Evangelho que foi apresentado lá no Éden para Adão e Eva, foi apresentado a Abraão, foi apresentado a Moisés, foi apresentado aos profetas, foi apresentado em Jesus para os discípulos e é o mesmo que é apresentado a nós hoje. É um Evangelho eterno. E o fundamento desse Evangelho é a salvação em Jesus Cristo. É ser salvo unicamente pelos méritos de Cristo. É isso porque as mensagens dos 3 anjos, é isso que as mensagens dos 3 anjos significam, acima de tudo, a esperança e a promessa que temos em Jesus Cristo e no que ele fez por nós. Fora o Evangelho, fora do Evangelho eterno, realmente não temos nada de valor a dizer ao mundo. Se nós não falamos de salvação, nós não temos nada mais a dizer ao mundo, né? Se nós falamos de nós mesmos, nós não temos nada a dizer ao mundo. E o autor ainda termina aqui perguntando: antes da proclamação das 3 mensagens angélicas, somos conduzidos ao Evangelho eterno. Qual a importância dessa verdade fundamental para as nossas crenças? O Evangelho é uma verdade tão imutável quanto o caráter de Deus, quanto o próprio Deus. Então, o método de salvação é o mesmo, né? O Evangelho ele foi criado antes mesmo da fundação do mundo. O que eu quero deixar como lição assim da minha parte, eu acho que encerrando aqui também o estudo teológico da lição, né? Porque na sexta-feira nós vamos para a parte mais de aplicação prática. Mas o que eu quero deixar é o seguinte, é que ninguém pode elevar, no campo da salvação, né? Ninguém pode elevar outra pessoa a um patamar que ainda não chegou. Então, se você quer levar pessoas à santidade, se você é aquela pessoa crítica da igreja, que fica assim, aquele ali está com a roupa, aquele ali não sei o quê, aquele ali chega atrasado, cuide primeiro da sua santificação, mas não é santificação de ritos, não. É de relacionamento com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus para que você possa estender a mão a outras pessoas, para que você possa elevar pessoas, porque no Evangelho você não leva pessoas acima da sua cabeça, você pega pessoas e puxa até o patamar que você está. Então, se você quiser levar uma pessoa mais alto, você precisa subir mais alto na graça de Cristo. Então, o primeiro passo, se você quiser salvar a sua família, é você se santificar com Deus. O primeiro passo, se você quiser levar a sua vizinhança a Cristo, os seus colegas de trabalho, se você quiser santificar as pessoas da sua igreja, é você ter um relacionamento mais estreito com Cristo, um relacionamento salvífico com Cristo, um relacionamento que é baseado naquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz. Então, que Deus nos abençoe para que possamos ser instrumentos de salvação na nossa casa, na nossa igreja, na internet e onde quer que nós estejamos. Isso aí, Marcos. E realmente agora na sexta-feira aqui na parte prática, pessoal, a primeira pergunta diz que a humanidade fracassou na sua parte da aliança. Davi, homem segundo o coração de Deus, apesar de erros graves, foi usado para transmitir a salvação. É só uma afirmação, e é assim que acontece hoje, né, pessoal? Somos pessoas imperfeitas, mas aqui estamos ainda transmitindo palavras poderosas, palavras que levam salvação e proporcionam transformação àquele que aceita. E aí vem a pergunta: em que sentido Davi prefigurou Jesus, que cumpriu perfeitamente a aliança de Deus em nosso favor, né? E por que o que Cristo fez em nosso favor é a nossa única esperança? Na parte da prefiguração de Davi, o que eu posso observar é que Davi foi um dos reinos mais prósperos e mais fortes de Israel. Depois tivemos outros reis, mas teve Salomão e os demais reis, que na verdade começaram mais a remendar o tamanho dos erros, né, que o povo de Israel caía. Então Davi foi um rei forte, né? Claro que não foi perfeito, mas foi um dos reinados mais fortes aí, mais prósperos vamos dizer assim, da linha, né, real de Israel. E aí, porque o que Cristo fez em nosso favor é a nossa única esperança. Está bem explicado aí no que o Marcos falou,
né, o Alexandre, o Ricardo trouxe também essa questão de que não há salvação em nós, não há salvação em obras, não há salvação em nada. A única salvação é em Cristo. E depois a pergunta 3 vai ajudar ainda mais um pouquinho nesse sentido. Na pergunta 2, pessoal, fala assim: quais passagens dos Salmos refletem a sua experiência pessoal? E aí, a pergunta já é bem pessoal, mas eu queria trazer aqui que o livro de Salmos praticamente é uma Bíblia resumida, né? Ou não é uma Bíblia resumida, mas é uma Bíblia completa, porque dentro do livro de Salmos, apesar de ser um livro poético, né, com rimas, com prosa, você pode perceber que lá tem toda a mensagem de salvação, tem a mensagem de súplica, estamos estudando as profecias dentro de Salmos, né? Então, ou seja, o livro de Salmos ele é completo. Mas, na sua experiência pessoal, quais, né, versos de Salmos? Eu vou só trazer aqui, acho que Salmos 24:1, né, que é um salmo que eu cantei bastante numa época que eu participava de um coral lá na Central de Londrina, no Paraná. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, tudo que nele habita, né, que louva a Deus e coloca Deus no lugar de Deus. E Salmos 55:1, né, que é quando fala assim: Senhor, né, não desvie a tua face da minha súplica, porque muitas vezes a gente precisa, né, como o Marcos colocou, o único jeito de nós levarmos a Cristo, o autor também destaca, é nós recebermos essa salvação, é nós recebermos Cristo, vivermos Cristo. Senão, como que a gente vai levar algo que a gente não carrega, algo que não tem, né, em nós? A terceira pergunta é: por que os salmos fazem referências frequentes ao templo, né, e o que aprendemos do amor de Davi pelo santuário? Isso nos ajuda a apreciar a obra do sumo sacerdote que está à direita de Deus e intercede por nós? Porque mesmo tendo sido redimidos, ainda precisamos da intercessão de Cristo por nós no céu. E aqui já não é uma pergunta tão prática, Marcos, né? É uma pergunta quase teológica da questão de que mesmo sendo redimidos, Jesus ainda está intercedendo por nós, primeiro porque não somos perfeitos, né? Ser redimido não significa ser transformado, aperfeiçoado, só quando o mortal se revestir da imortalidade, o corrupto da incorruptibilidade, e ainda assim, né, me fez lembrar a lição que nós teremos no céu a árvore da vida, né, e é dela que provém. Então, assim, mesmo a vida eterna é algo que não existe em nós, sabe? Mesmo na eternidade, a eternidade não vai emanar do nosso ser transformado. Ainda assim, a eternidade virá de Deus, né? Virá ainda de Cristo. E fala assim: nós vamos estar no céu? Estamos. Está lá, ó, emanando de Cristo, né, essa eternidade em nós, tá? Então, não há nada de bom em nós. Bom, pessoal, encerramos aqui, mas o livro de Salmos ele é tão extenso e tão completo que não conseguimos estudá-lo numa lição só. Então, na 9ª lição, nós vamos continuar estudando aqui alguns aspectos, né, de imagens, símbolos e alusões sobre a profecia. No livro de Salmos, teremos então a lição 9, nos Salmos, parte 2, beleza? Mas antes de nos despedirmos, então, chama aí o Marcos. Marcos, conduza-nos para uma oração. Ó, o áudio. Tá. Agora sim. Vamos orar, então. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui conosco até esse momento. Te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós e da Tua graça, Senhor, para que, remidos e purificados no Teu sangue, possamos ser instrumentos Teus na salvação de outras pessoas. Desejamos levar ao Teu reino aqueles que estão próximos de nós, que nós amamos, mas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, e te pedimos que o Senhor nos use como instrumentos Teus para dar bom testemunho nesse sentido também. Como falamos aqui, Senhor, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, porque em nós mesmos não há justiça, não há nada que possa ser proveitoso para o Teu reino, mas através de nós, operando em nós, o Senhor nos faz instrumentos para a Tua graça. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue abençoando esse canal, abençoando cada pessoa que nos acompanha aqui, e que tudo que fazemos aqui seja para a honra e glória do Teu reino. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Pessoal, estamos aqui, quem foi até o final, né, pessoal? Estamos aqui com 1h19. Valeu pela companhia de todos vocês. Fica um grande abraço mesmo, Entre Linha Raiz, que fica conosco aqui até as figurinhas. Nos vemos na próxima lição, então, beleza? Dá um tchauzinho aí, pessoal. Falou!